derrama sobre nós o óleo novo da Tua palavra, da Tua unção. Renova em nós a presença do Teu Espírito. Faz-nos experimentar a revelação da Sua palavra. Dá-nos sabedoria e discernimento para pôr em prática aquilo que temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu irmão e fala assim, ó, seja abençoado por essa palavra. Seja abençoado. Põe a mão bem forte no ombro dele ou na mão dele. Pega assim e fala assim, seja muito abençoado. Aleluia. Muito abençoado. Irmãos, nós temos batismo, amém? Então, essa semana tem que reunir com o anjo da guarda. Aqueles que se tem alguém que não optou por batismo, eu queria que você procurasse seu líder para falar assim, olha, eu não entendi melhor, eu queria entender um pouquinho mais sobre o batismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo hoje nessa palavra, mas você só é corpo de Cristo se você se batiza. Porque o batismo é uma testificação ao público que você morreu para o mundo e vive para Deus. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então é necessário se batizar, porque senão o apóstolo dizia, aquele que crê e for batizado, foi Jesus que disse isso, não foi nem o apóstolo, foi Jesus que disse isso, quem crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Quem não crê não se batiza. Então a prova que você crê em Deus é o batismo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a prova do que a fé faz por nós, amém? Sabe que a fé opera maravilhas? Pela fé você pode saltar muralhas. Quantos aqui saltaram muralhas hoje? Irmãos, eu vi um Jesus Cristo fazendo assim sobre as muralhas, para ver o nosso encontro hoje aqui. Aleluia. Era uma cena maravilhosa. Aquelas muralhas enormes, como muralhas da China, sabe que tem aquelas muralhas da China, os muros da China que dividem lá. Então era como se Jesus viesse e saltasse num salto elegante. Aleluia. Voava e saltava. Então você pode saltar muralhas pela fé. Pela fé você pode andar sobre as águas, amém? Pela fé você pode curar enfermos, amém? Pela fé você pode, em nome de Cristo Jesus, ressuscitar mortos, amém? Cadê o amém? Amém. Aleluia. Parece que o louvor deixou você meio... Você ficou down assim, adorando a Deus e quebrou você todinho. Você sabe que às vezes uma moleza, a presença de Deus traz isso também, sabia? Os discípulos às vezes foram orar e Jesus estava lá orando, e aí eles foram tomados de um sono no meio da oração. Uma coisa é o cansaço, outra coisa também é porque a presença de Deus deixa a gente meio mole, amém? Então se você está mole, agora em nome de Jesus, o Espírito te desperta. Pronto, põe a mão no seu peito. Olha como a gente quebra rapidamente. Aleluia. Se tinha alguém cardíaco aqui, já era. Então, você nem pode cancelar a sua consulta amanhã. Amém? Abra aí a sua Bíblia aqui em Gálatas 3:23. Aleluia. Amém, Jefferson? Amém. Gálatas 3:23. Vocês não usem celular só se tiver a Bíblia nele para acompanhar a palavra. Enquanto eu leio, você pode olhar para o celular. Quando eu paro de ler, você olha para mim. Amém? Glória a Deus. Abre aí então Gálatas 3, verso 23. Vamos lá. Diz assim: mas, abra a Bíblia. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Então, antes que viesse a fé, estávamos na tutela, sob a tutela, debaixo da guarda da lei, e nela estávamos presos, encerrados, para essa fé que de futuro haveria de se revelar, ou de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, ok? Acharam aí? Acharam aí? Está vendo um burburinho? Mas, no verso 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé
em Cristo Jesus. Fala, todos somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha o verso 27, porque todos quantos fostes batizados, fala, batizados, em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Amém? Quem se batiza recebe uma nova roupa. Como chama essa roupa? Jesus. Você vai estar vestido de Jesus. Aleluia. E ainda fala assim no 28, dessarte não pode haver judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quantos são de Cristo? Se você é de Cristo, você deve se 1, 2, 3, se. Então você que se batizou, você se revestiu de quem? Então você é de. E porque você é de Cristo, você é descendente de quem? E se você é descendente de Abraão, você é herdeiro do quê? De uma grande promessa. Fala assim, eu sou descendente da promessa, sou herdeiro da promessa, a promessa é minha. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, até esses versos aqui, nós temos lido de Gálatas, apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 23, Paulo está transcorrendo as escrituras e mostrando que se passaram então os 400 anos entre Abraão e Moisés. Lembra lá de Abraão? E depois, lá na terra do Egito, sai Moisés com o povo. Foram 400 anos, quando ali Moisés recebe a lei no Sinai. Antes de Moisés não havia lei. Abraão, ele é alguém que viveu pela fé, pois não havia lei. Quando veio a lei, a fé parou de existir, parou de ser necessária, porque agora você não precisava ter fé para ser salvo, você só precisava cumprir a lei. Saiu do âmbito da fé e veio para um âmbito prático, de praticar, cumprir mandamentos para ser salvo. E os descendentes de Abraão foram justificados sem necessidade da lei, porque não havia lei. Por isso que ele fala que os descendentes de Abraão são justificados. Você é descendente de Abraão, porque você não é judeu, e porque você não é judeu, a lei também não é para você. E que mesmo se você fosse judeu, você recebeu Jesus na tua vida, a velha aliança já foi quebrada, a nova é que faz valer, amém? Nós andamos na nova aliança. Fala aleluia. Eles foram declarados justos, irmãos, porque eles creram na promessa. Creram na promessa de Deus, e não porque guardavam a lei. Eles não tinham lei para guardar, simplesmente creram. E porque Abraão creu, ele recebeu a promessa. É isso, o segredo está então em crer. Não há necessidade de guardar uma lei, e sim crer na promessa. Nós somos filhos de Abraão, porque estamos em Cristo. Você é filho de Abraão, você está em Cristo, é descendente de Abraão. A promessa que estava sobre Abraão, que todas as famílias serão benditas, está na sua vida. Fala amém. Amém. Só bendita. Tem uma música que diz assim: bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus bendecerá teu nome. Amém? Esta é a promessa. Bendita é a tua casa, benditos são os teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Aleluia. Só quem recebe um grande nome em Deus fala aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo nos esclarece então que devemos ter a experiência de passar pela lei para atingir a promessa da graça. Ele diz isso no texto que nós lemos, que ele fala que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Você vai entender um pouquinho o que é esse aio. Mas todos temos que passar da lei para chegarmos a Cristo. Não dá para chegar a Cristo sem antes não passar pela lei, Luciano. Nós precisamos entender e compreender. Ninguém vai chegar a Jesus sem antes não se deparar com Moisés. Ninguém vai chegar à cruz de Cristo se antes não entender que tem um deserto para ser passado e vencido. A lei nos conduz a Cristo. Fala, a lei nos conduz a Cristo. Sabe que muitas pessoas se desviam de Cristo?
Sabe por quê? Porque eles estão pregando errado o Evangelho de Cristo. Tem muitas pessoas pregando a graça para as pessoas se converterem. Para se converter, elas não precisam da graça, elas precisam da lei. Tem gente pregando o seguinte, vem para Cristo e o seu carnê da Casas Bahia vai ser quitado. Tem gente que prega isso. Venha para Cristo, se você vir para Cristo, o seu casamento vai ser restaurado. Vai ser restaurado? Vai. Mas é isso que faz as pessoas virem para Cristo. Vem para Cristo que você vai ser agora curado. Vem para Cristo, porque Cristo tem lá da saúde para dar e vender não, porque Ele não vende, é de graça. Cristo te dá saúde, vem, é só vem do jeito que você está, vem para Cristo. E as pessoas vêm. Só que aí elas começam a frequentar a reunião e começam a ver que na vida real nem tudo é um mar de rosa. Mas cadê meu carro novo? Meu carnê não está quitado. Eu estou aqui, meu carnê ainda tem que ser pago. E minha esposa, eu vim para Jesus, porque a minha esposa não mudou. Ela está até cabelo mais liso. Olha, chique. Porque ela fez 44 ontem. 4 patinhos na lagoa. 4 patinhos na lagoa. 4 cadeirinhas de ponta cabeça. 44. E eu nem tenho 40 ainda. Eu não sei o que eu gosto de falar isso, Paulo, mas sei, dá alegria. Ok, você já está acostumado, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, não parece, né? Quem olha para ela pensa que eu sou mais velho que ela, não parece? Eu sou eu na vida dela. Eu sou o elixir da juventude. Eu posso falar que nem Jesus: beba de mim a água da vida, e você será renovado a cada dia. O óleo fresco da unção vem em sua cabeça. Aleluia, ela bebe mesmo. Agora deixa eu falar algo para você. A vida nossa, ela não muda só porque você veio para Cristo Jesus, está aqui na igreja. Os seus problemas lá fora precisam ainda de alguém para resolvê-los. Ou acho que não? Ou acho que só porque você entrou aqui, lá fora a sua geladeira agora está forrada. Eu fui na igreja, minha geladeira tem que estar cheia. Você chega lá agora e faz um desafio. Se chegar, você vem testemunhar no domingo e falar que teu pastor é meia boca, não é profeta, porque pode acontecer um milagre. Mas vou te falar, a bênção de Deus está em você trabalhar, e Deus abençoar o fruto do trabalho das tuas mãos, e você ser próspero. Essa é a bênção. Mas eu quero tudo de graça. Não está pregando a graça, pastor. Mudou a pregação hoje. Eu não mudei a pregação, mas eu estou falando que você que vive pela graça, se chega a Cristo pela lei. Vou contar a história de um rapaz que conta, Ray Comfort. Eu vou ler para você, que ele explica bem a necessidade de nós encontrarmos a lei antes de termos um encontro com Jesus. Olha só, presta atenção. 2 homens estão em um avião. Ao primeiro é dado um paraquedas, e ele é orientado a colocá-lo, pois o equipamento vai melhorar a qualidade do seu voo. Um paraquedas dentro do avião. Ele fica um pouco desconfiado e achando estranho aquilo, mas ele coloca o paraquedas. Então ele nota o peso sobre os seus ombros e descobre que tem dificuldade para sentar-se direito. Mesmo assim, ele permanece com o paraquedas como lhe foi orientado. Ele passa a perceber que todos os passageiros começam a rir dele, pelo fato de usar um paraquedas em pleno voo, e ele começa a se sentir um tanto humilhado. Quando eles começam a rir dele, então ele tira o paraquedas por não aguentar mais, e ele fica desiludido e magoado, pois parece que lhe contaram uma grande mentira. O segundo homem também recebe um paraquedas, mas escutem o que lhe foi dito: coloque este paraquedas, moço, pois a qualquer momento você terá que saltar desse avião, e ambos estamos a 25 mil pés de altura. Ele fica agradecido e coloca logo os paraquedas. Nem percebe o peso do objeto em seus ombros, muito menos se incomoda com o fato de não conseguir sentar-se direito, pois a sua mente está consumida pelo pensamento do que aconteceria se saltasse sem o paraquedas. Aqui estamos nós. Muita gente tem pregado a melhoria da vida para as pessoas virem para Cristo.
E são como esse homem que vem e colocam Cristo como um paraquedas, mas daqui a pouco começa a ver que é incômodo, é pesado, porque algumas coisas tem que largar, e não dá, e alguns de fora vão tirar sarro, vão começar a falar um pouco, e ele desiste e fala assim: poxa, Cristo não fez na minha vida, qual foi a melhoria de vida, só porque eu entrei nesse voo com esse paraquedas? Se eu tivesse sem, eu estava mais confortável. Então, por ele vir numa expectativa que a vida dele ia melhorar, quando não melhora, ele faz assim, ó, casca fora, dá burn. Mas o outro, ele pôs o paraquedas com o propósito correto. O paraquedas era para evitar que ele morresse, era para livrá-lo da morte. Então, quando ele coloca o paraquedas, que para a gente é Cristo, você coloca o Cristo, sabendo que você está vestido de Cristo, para você não ir para o inferno. Então pode vir dificuldade, pode vir luta, pode ficar enfermidade, pode ser uma crise. Você mesmo assim não quer ir para o inferno. Então sabe o que está faltando na igreja? Para não produzir essa quantidade de desviado, porque você vai ver que o evangelho cresce no Brasil a uma razão de 20%, 16% a 20% ao ano, mas a quantidade de desviado é muito maior. As pessoas vêm esperando só mudança de vida, mas elas não vêm sabendo que se ela não vem para Cristo, ela vai para o inferno. É só Jesus que vai nos livrar do inferno. O paraquedas é Cristo Jesus. Então minha expectativa de evangelismo agora é outra. Você tem que pregar a lei. Você que vive pela lei, você vai para o inferno se não receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eles estão mais interessados vir atrás de um dinheiro, de um Deus que põe no bolso deles lá um carnê pago. Mentira do inferno, que usa muitas vezes o evangelho para falar que esse Deus que libera, senão Deus ia desfalcar o mercado, irmãos. Já pensou se Deus começa a quitar os carnês da Casas Bahia, ia falir a Casas Bahia. Teve a história da irmãzinha que falou: ai pastor, essa foi verdade comigo, aconteceu, não foi contar de outro, foi comigo. Ai, eu estava em crise, porque meu dinheiro estava acabando, e eu sabia que ia acontecer algo, e eu fui, pastor, e eu dizimei, mesmo assim. Eu falei: e aí? Você não acredita? É a história diferente do Rafael. Apareceu na minha conta tantos reais. Eu falei: mas irmã, como foi isso? Não sei, apareceu. E o que você fez? Aí eu saquei. Mas irmã, e se depositado errado? Não depositaram errado. Mas como não? Você não sabe se alguém devia para você, tinha que depositar. De repente pode acontecer. Olha, foram 2 casos. Isso foi muito próximo da gente. Eu fui padrinho em casamento dessa moça. Eu falei: ó, para de falar que você não controla a tua conta e sobrou um dinheiro lá, foi Deus que pôs. Se fosse assim, Deus ia causar no Brasil uma inflação enorme. Apareceu dinheiro na minha gaveta, apareceu dinheiro. Você que pôs seu dinheiro em qualquer canto, caiu lá em cima e você falou que agora apareceu. Ou você acha que Deus ia fazer sair mais papel moeda do que o tesouro bruto sendo emitido? Isso chama inflação. Quando se aumenta a emissão de papel moeda e não aumenta a produção. Você acha que Deus ia fazer aumentar a inflação no Brasil? Ana Paula, Domingos, Jean Felice? Não. Por que não? Porque Deus é justo. E aquela moeda na boca do peixe? Pois bem, algum pescador perdeu a moeda. Seu Ezequiel perdeu a moeda. Ele estava pescando lá. Ô peixe, cadê o peixe? Caiu a moeda. Foi assim, ó, segura aí. A moeda, foi. Tem que pegar a moeda, irmão. Vacilou, pegou a moeda. Depois você me devolve, hein? Está na boca do peixe. Foi assim, foi pescar, esbarrou, caiu a moeda. Não, pastor, esse negócio, Deus tem poder para me dar dinheiro. Quando Pedro pediu para pagar o imposto, o que Deus fez? No mesmo caso, vai pescar, rapaz. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Aí o que Jesus falou para Pedro? Não, toma aqui, abre a mão, fecha os olhos. Ele falou assim: bolinho, bolacha, bola em cima e bola embaixo. Onde é que está? Aí Pedro foi lá e achou, foi, errou, aí bate na outra, errou também. E Pedro: como que é esse negócio? Você quer a moeda? Vai trabalhar.
Você não é trabalhador? Pega a tua varinha e vai lá, porque a moeda está na boca do peixe. Ele foi pescar, e não é que ele pegou a moeda? Deus está fazendo aparecer moeda. Aí tem do outro lado do barco lá, alguém viu R$1? Aí Pedro, deixa eu pagar meu imposto, porque ele disse que era meu. Para te falar, irmãos, as pessoas só pregam que o evangelho é assim, você vem para ser abençoado a qualquer custo. Que a qualquer custo, irmão, não confunda, a lei não é pagar preço, a lei é depender dela para ser salvo. Você não depende dela para ser salvo, mas você precisa orar pelo teu marido para ele se converter, precisa orar para tua esposa para parar de ficar reclamando da vida, precisa queimar diante de Deus pedindo pela vida dos teus filhos. Há um preço a ser pago. Por isso que diz lá em 2 Coríntios 15, verso 10, que a glória que está em mim, eu sou o que Deus disse que é. E para que eu não torne a graça de Deus em vão, eu trabalho muito mais. Muito mais. Se é de graça, por que precisa trabalhar? Porque nós queremos honrar a graça, nós queremos dar condição legal. Ou você acha que se ninguém semear, vai nascer uma planta e vai encher de fruto? Você está me ouvindo? Amém mesmo? Fala amém. Amém. Aleluia. Então, muitas pessoas entendem que Cristo, Ele é uma fonte de renda, onde você não precisa trabalhar. Mas Cristo, na realidade, Ele é o que nos salva do inferno. A nossa salvação está em Deus. Aleluia. Você deveria falar mais isso para as pessoas. Se ela não recebe Jesus, se ela não for para Cristo, se ela não se rende, não crer em Cristo Jesus e não se batizar, ela vai para o inferno. E quem diz isso está lá em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Já estamos condenados se não cremos em Jesus Cristo. Você está me ouvindo? Quantos creem aqui em Jesus? Então fala, eu não vou para o inferno. Só a Rita que não levantou a mão. Você crê em Jesus, Rita? Aleluia. Então fala, Monteiro, fala aí, santa, você não vai para o inferno. Aleluia. Para desfrutarmos da graça, precisamos primeiro conhecer a lei. Ninguém vai conhecer a graça se não conhecer a lei primeiro. Mas depois disso, nós devemos então não viver mais debaixo desse jugo da lei. Você já conheceu a lei, foi para Cristo, e a vida que foi entregue no teu lugar, naquela cruz, te agracia com a bênção, amém? Você não precisa mais viver agora com medo do inferno. Se você já passou pelas águas do batismo, se entregou a Cristo Jesus, você não precisa mais viver com medo do inferno, amém? Agora, no verso 23 e 24, lê aí comigo, voltando lá em Gálatas 3:23, diz que antes que a fé viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, presos, para essa fé que no futuro, de futuro, haveria de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, que a lei nos trouxe a Jesus. É por causa da lei que você precisa de Cristo. Porque se você não crê, vai ter que viver por mérito. E se você for tentar cumprir os 10 mandamentos, eu duvido você acertar dele 9, 8, 5, 4, 3, 2 no máximo. O Elias consegue 2 no máximo. Só que ele recebe a graça. Então ele não vive pela lei. Se alguém depender da lei, está perdido. Então a primeira ilustração que Paulo usa é que quem depende da lei, ele está como se estivesse debaixo da tutela, encerrados nela. O que seria isso? Presos. A tutela é o governante, aquele que tem o poder sobre a tua vida, e encerrados é presos nela. Então a lei mostra ao homem quais são exatamente as suas falhas, depois acusa os homens, debaixo dessas falhas, e leva-os a uma prisão, porque o homem não pode se livrar da condenação por ter violado a lei. Ele sempre se culpa. Quantos aqui têm se sentido culpados de alguma coisa? Eu sinto mal, pastor. Levante a mão, quem se sente culpado de algo? Então você sente uma culpa. Pensa um pouquinho. Você sente uma culpa por causa do quê? O que aconteceu? Pensa com você. Algo você errou, é bem provável, sim ou não?
Agora veja, você acha que o sacrifício na cruz de Cristo, ele é menos valioso do que essa sua transgressão? Ou Cristo pagou o preço por ela também? Quem crê que esse meu erro, o sacrifício de Cristo era para mim? Se você fosse morto ali, crucificado, estaria pago essa dívida, e você não sentiria mais culpado. Eu falei, não, eu fiz algo errado, paguei. Pois bem, alguém veio no seu lugar e falou, deixa, Vânia, deixa que eu pago a conta. Mas Senhor, fui eu que errou. Eu sei, mas você não dá conta disso não, deixa que eu pago a sua conta hoje. Quantos gostariam de ir almoçar nas custas do Rodrigo amanhã? Cuidado, hein? Cuidado que no bom prato. Não, leva numa churrascaria, tertúlia. Mas deixa eu falar um negócio. Então veja, se para um almoço, você que nem conhece o Rodrigo levantou a mão, que um monte de gente que não conhece o Rodrigo levantou a mão, eu quero, e ele ia pagar, e sem dívida nenhuma, você nem tem vínculo com ele, quanto mais Cristo, por causa do seu erro, pagou. Você que sente culpa, fala assim, eu recebo a salvação hoje, eu não sou devedor mais, Cristo Jesus me perdoou desse pecado, eu não tenho nada que me condena, que me impeça de ouvir a voz do meu Deus hoje. É isso, é tomar posse. Para ir comer com o irmão, a gente levanta a mão, mas e para receber o perdão na cruz? Porque o que Cristo fez lá? Ele pegou todos os pecados da sua vida e falou, eu pago a conta, pronto. E você está livre da condenação do inferno. Fala, livre para correr, livre para dançar, livre para viver por ti. I am free. É isso aí, você é livre. I'm free. Você é livre. 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 Você é livre, não há condenação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus. Ele vive em você. Aleluia. A segunda ilustração que Paulo traz aqui é a do tutor, que Paulo chama de aio. Na palavra, essa palavra aio, para os professores aqui é paidagogos, que do português, pedagogo. E o pedagogo não é aquele que dá aula, o pedagogo é aquele que supervisiona o ensino, no sentido aqui lá atrás. Então ele diz que o aio é o tutor, significa literalmente tutor. Então, por exemplo, um escravo, ele tinha que trabalhar sob a supervisão de alguém. Esse supervisor era chamado de aio. Então ele diz que a lei nos supervisionava, nos mantinham debaixo de controle. Então você vem para Cristo debaixo de um controle da lei. Para a hora que você passa por Cristo, você está agora livre. Não é mais a lei que te controla, mas é a graça, o amor do Deus Pai. A graça é a experiência viva com Jesus, aquele que me traz para perto dele, aquele que quando eu me dobro aqui para adorá-lo, eu sou tocado pela presença. Então quando eu me sinto culpado, no meio do louvor e da adoração, ele me toca o coração, e eu falo, se ele pode me tocar, mesmo eu sujo, é sinal que o sangue dele já me lavou. Porque Cristo não toca em algo imundo, que ele é santo, não toca. Deus tem que tocar você purificado, mas quem te purifica? O sangue de Cristo que me purifica de todo o pecado. Então quando Deus olha para você, como chama você mesmo, querido? Esqueci isso. André. Deus não vê você errando, André. Deus vê você lavado com o sangue de Cristo Jesus. Então Deus olha para você e vê Cristo morto na cruz. E o diabo, quando olha para você, que você tem essa convicção, ele fala assim, você errou. Só que você fala, olha para mim e veja Cristo Jesus em mim. Aí o diabo não consegue olhar, porque ele não suporta olhar para Cristo. Então quando ele vê para você, ele vê a imagem de Deus, Cristo Jesus vivendo em você. Nós temos que parar com essa vida de viver aprisionado pelo pecado. Chega de sentir culpas. Vocês que sentem culpas hoje, chega de sentir culpa. Chega, não importa.
Eu não sei qual é o seu problema, o que aconteceu, mas eu te tenho uma palavra de Deus. Por você, Cristo morreu na cruz. Não torne inválido aquele sacrifício. O seu erro não se compara com o preço que foi pago. Cristo pagou toda a conta. Você tem passe livre, green card, para entrar no céu de Deus, em nome de Jesus. Crê você nisso? Agora, a fé nos faz então participantes de Cristo. Pela fé, você chega e participa de Cristo. Nos versos 25 e 29 diz sobre isso, que tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja, uma vez que o alvo da lei era nos levar a Cristo, já não precisamos mais da lei. Na medida que agora estamos em Cristo, você não precisa da lei, porque você se encontrou com o autor da graça. Você se encontrou com aquele que perdoa todo o pecado, que aquele que quando ouve você falando assim, eu não sou digno, ele fala, eu sei que você não é digno, mas eu me faço digno em você. E você pode adentrar. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, e estamos em Cristo através do batismo. Em Gálatas 3, verso 27, nós lemos aí que, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quem foi batizado, recebe a roupa de Cristo. Quando o diabo olha para ele, ele vê Cristo. Porque o batismo é um sinal que você morreu para as obras velhas, as obras da carne. E é por isso que tem que ser por imersão. Algumas igrejas batizam por aspersão. Eu não vejo problema. Eu só acho que o certo é você imitar o que Cristo fez. Mas, por exemplo, às vezes nós queremos fazer o batismo do Nivaldo aqui. Está sabendo aí, né, dona Vanusa? Nós queremos batizar o Nivaldo. Nivaldo, jovem especial, zero de cuidados, não tem muito entendimento, mas nós queremos batizá-lo. Porque ele é de Cristo, ele vem em todos os cultos quase. Fala glória a Deus. Ele chega no horário, fala glória a Deus. Ele não falta na célula, fala glória a Deus. E ele também não reclama da vida, fala glória a Deus. Está vendo? Eu acho que ele está na nossa frente no céu. E nós aqui que devemos aprender com o exemplo, que nem o do Osmário. Você já viu o Osmário reclamando da vida? Já viu o Osmário reclamando do som? Tem um monte de gente que reclama do som. O Osmário não reclama do som. Logo, logo ele vai reclamar. Ele fala assim, estou ouvindo, está demais esse som. Mas ele não vai reclamar não, ele vai falar assim, está bom demais esse som aqui. Nós vamos ver esse irmão ouvindo e falando em nome de Jesus. Vai liderar uma célula. Né? Vai liderar a célula. Esse é o nosso coração aí. Mas nós temos que entender que o batismo nos insere em Cristo. Às vezes as pessoas acham que o batismo, não, sabe, se não fosse importante o batismo, Cristo não escreveria isso. E não falaria, inclusive, que para você ser salvo, precisaria se batizar. Então, por demonstração, se até Cristo, lá em Mateus 3, do 1 até o 13, se eu não me engano, diz sobre o batismo de Jesus. Até Cristo se batizou, por que nós não devemos nos batizar? Está me ouvindo? Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. No verso 26 diz isso, que somente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Apenas seremos filhos de Deus se estivermos inseridos em Cristo, incluídos neles, enxertado nele. Você precisa estar dentro de Cristo para ser chamado filho de Deus. Existem dois tipos de espécies na terra para os homens: a criatura, que foi Deus que criou todos os homens, amém? E existem os filhos de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Você acha que a herança do teu pai, ela vale para o vizinho? A herança do teu pai é para quem? Fala para mim. Então fala, a herança é para os filhos. Você entendeu por que você precisa se inserir no corpo de Cristo? Porque a criação não pode receber herança. Porque a criação não é filha. A criação é somente criada. É alguém que não recebeu por adoção Deus como pai, nem adotou a Deus como, né, não recebeu a Deus como pai, e o pai não recebeu como filho. Por isso que Deus nos criou e nos comprou.
Ele nos criou e nos comprou por um alto preço, porque Ele nos fez criatura, e quando você se decide a recebê-lo como pai, Ele te recebe como filho, e aí a herança passa a fazer parte da sua vida, amém? Então você precisa entender que você precisa entrar em Cristo, você foi feito herdeiro do reino de Deus, aquilo que foi prometido para Cristo Jesus, está para você hoje, e você só pode desfrutar da herança se você for filho. Pergunta para o irmão do seu lado, você é filho? Se é filho, desfrute da herança. Se a pessoa que está do seu lado ainda não foi batizada, ele falou assim, ainda não sou filho, ele falou assim, você quer se tornar filho? Se ela não for batizada, fala, você quer se tornar filho? Receba então essa palavra como convite de Deus, amém? Irmãos, ser herdeiro não depende de nenhum sacrifício. Você, Marcos, não tem que trabalhar para ser herdeiro do seu pai. Aquilo que o teu pai trabalhou e conquistou, passa automaticamente para você, trabalhando ou não. Você está me entendendo? Por isso que nós somos abençoados, porque todo o trabalho está em Cristo, mesmo na nossa pequenez, na nossa fragilidade, nós vamos nos tornar participantes, porque Deus conquistou para nós o mundo inteiro. Quem foi que tem uma herança? Você é herdeiro de quem? De Abraão. E qual é a promessa de Abraão? Que a sua casa é bendita, e Ele te deu a todas as bênçãos desse mundo, para você desfrutar. No verso 28, Gálatas 28 diz assim, dessarte que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Somos um em Cristo. Fala, somos um em Cristo. Primeiro aspecto, está vendo como é importante todos virem para nosso culto a Deus? Para nossa reunião da igreja, que é a reunião da igreja. Aqui eu ensinei hoje no CTL que isso daqui não é igreja. Isso aqui chama-se palco. E aqui não tem nada de altar. O altar está dentro de nós. Nós somos a igreja viva. E veja, quando falta alguém, nós estamos completos. Por isso que é importante você vir. Às vezes você falta. Eu fiquei com medo, sabe, irmãos? Começou a chover hoje, era as 3h15. Eu saí de casa debaixo de chuva. Eu levantei as mãos para Deus e falei assim, Deus, para essa chuva até as 4 horas em nome de Jesus, para ninguém vir com a desculpa, estava chovendo. Tem gente que dá desculpa de vir porque está chovendo? Tem, não tem? Tem gente que mata o trabalho porque está chovendo? Tem, mas são muito poucos. Mas para matar a igreja, tem gente que perde o aniversário, vai perder o almoço amanhã com o Rodrigo, vai chover para chuchu amanhã no almoço. Aí tem gente que vai perder o almoço de graça, o irmão está dando de graça, sem cobrar nada. Você vai perder o almoço amanhã? Ah, pastor, pode chover até canivete, eu cato unha e ajudo para cortar a carne. Gozado. Jesus Cristo nos dá a salvação de graça, aí você ainda fica escolhendo. Está chovendo, está tão gostoso assistir aqui o programa tal, está chovendo fresquinho, estou debaixo da coberta com a santa, oh que gostoso, você pode, mas o que é mais importante? Não é a vida de Deus, não é a reunião, porque se nós somos um em Cristo, quando alguém falta, desculpa, nós não somos completos. Ou você acha que você não é importante para Deus? Você acha que você não é importante para nós? Para o teu líder de célula, sabe por que o teu líder de célula fica pegando no seu pé? Porque você é importante, Jefferson. Então ele fica ali em cima, querendo saber o que está acontecendo, se você está bem, se precisa de algo, porque nós somos um. Fala, nós somos um. Aleluia. Se você é um, imagina que você prepara o almoço de domingo, e aí você chama os teus parentes, chama lá os seus irmãos, ou seus filhos, e na hora do meio-dia, não aparece um, e nem liga. O que na hora você começa a pensar? Uns pensam que ninguém gosta de mim, outros vão pensar o que também? Aconteceu alguma coisa, será que furou o pneu do carro? Será que está tudo bem? Está me trazendo meus netinhos para mim ver aqui, será que... Aí ninguém te liga, como você fica? Preocupado. Então sabe por que nós ligamos tanto? Porque nós nos preocupamos com você.
Amém? Você sabia que olha, até aqueles irmãos que já viraram as costas para a gente, tem gente que já virou as costas para mim, que nunca, não, até esses eu ainda, de vez em quando, eu dou uma ligada. Eu vou lá, deixa eu dar uma ligada. Essa semana eu fiz isso com um que faz, esse ano acho que ele veio aqui uma vez só. Aí eu liguei para ele, chamou, caiu a ligação. Eu falei assim, tentei mais uma vez, depois de 500 tentativas. Aí ele me ligou na sexta-feira. Ô pastor, eu falei, irmão está sumido, irmão não apareceu mais, irmão, eu preciso definir sua situação, você está com a gente? Não pastor, eu estou com vocês, pastor, eu que sou um nó cego. Eu falei, é mesmo, eu sou muito bobo, pastor. Eu falei, é verdade, eu entrei nos caminhos errados, e eu falei, eu sabia que ia dar nisso, eu fui, fiz assim, pastor, mas eu não, se é para mim sair da videira, eu vou para o inferno. Eu falei, é verdade. Mas ele falou isso, ele falou assim, porque eu nunca conheci, depois você pergunta para eles, eu só não vou falar quem é, para ele não ficar constrangido, ele não vem. Eu nunca conheci um pastor tão íntegro e de caráter, irmãos tão preciosos como na Igreja Videira. E eu falei, então por que você fica longe? É por causa do pecado. Eu falei, você devia estar ouvindo a palavra da graça, fica lá preso. Olha o que a lei faz com o cara, ele errou, pecou, ele não se acha digno de entrar aqui, não posso estar lá, porque lá é a reunião dos santos, e aqui eu estou no chilindró do inferno, estou aprisionado, meu encontro é com o Exu Caveira hoje, não posso estar com... Para com isso, irmão, o inferno não pertence a você, você é lavado, você pode aprontar o que for, para o inferno você não vai. A única coisa que você não pode fazer é jogar fora aquilo que Cristo fez. A hora que você falar que é mentira, que Cristo morreu no seu lugar, a hora que você falar isso, você perde a salvação. Mas se você não blasfemar contra o Espírito de Deus, não negar o sacrifício de Cristo Jesus, até no meio, às vezes, de um fogo, na beira, ainda há uma salvação para você, porque o sacrifício de Cristo Jesus não foi em vão. Fala, Cristo não morreu em vão por mim. Sabe, irmãos, então porque nós estamos em Cristo, nós somos feitos irmãos e irmãs. Olha para o lado do seu irmão e fala assim, nós somos irmãos em Cristo. Fala, você meu mano. Olha lá, a Yara está só. Fala aí, fala para a Yara aí, Priscila. Fala, nós somos um. Nós somos um. Nós somos um em Cristo, fala. E aí, mano? Fala aí, mana. Você sabe contar a história do mano aqui, está quase acabando a minha pregação. Quem é do norte fala mano de boa, né? O Bacarena, cadê o Bacarena, Letícia, Regina, não posso falar Sônia que eu não gosto. A Regina, né? Os irmãos que são de Bacarena, do norte lá, eles chamam de mano, ô mano, a mana, irmão. Eu cheguei na videira e o pastor Gilberto, e paz, mano. Pastor é mó malaco, mano. Porque para nós que somos de São Paulo, chamar de mano é os caras do... É ou não é? Mano, cara é diretoria, mano, cara, sangue nos olhos, não é assim que nós pensamos? E eu ficava, agora nós chamamos de mano, você é meu mano. Falei, e aí, mano, beleza? Dá um toque aí do mano aí do seu lado, aí fala, e aí, mano, nós somos manos, aleluia, aleluia. Você sabe que vocês são irmãos? Porque Deus nos faz todos iguais. Fala, Deus me faz igual. Paulo diz que pelo batismo, todas as diferenças raciais, elas são abolidas. Olha que ele diz, que segundo, o batismo, não há diferença social, não há nem escravo e nem livre, todos são iguais. Se é escravo, se é livre, são iguais, são um. Se é judeu ou se é grego, não importa a nacionalidade, se é lá do Belém, lá de Barcarena, lá de Alter do Chão, é isso, Alter do Chão, eu sei a cidade porque o pastor Gilberto já pregou lá, lá de Alter do Chão, ou do Iapó, ou lá de Jacobina na Bahia, os baianos aí, ou é lá do Rio Grande do Sul, lá de Arvorezinha, de Pelotas, enfim, de onde for,
não há diferença. Somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Não há diferença. Se nós estamos em Cristo, eu e você temos o mesmo valor para Jesus. E ele fala assim, e não importa se é homem ou se é mulher. Hoje em dia, gente, não importa se é homem ou se é mulher. Está em Cristo é um só. Naquela época era diferente. A mulher era perseguida, a mulher não podia entrar numa reunião de homens. A mulher era desprezada. E Paulo fala assim, se ela está em Cristo, ela é um com o homem igual. Não tem diferença entre homem e mulher. Cristo olha para os dois e vem o mesmo valor em ambos. Então olha só, estar em Cristo a quebrar. Olha, você pode olhar para o irmão que tem dinheiro, o irmão que mora aqui na ponta da praia, em cima lá numa cobertura, e o irmão que mora para lá do quarentenário, na parte mais, o mais está na Greba, Nova Sintra. Nós somos iguais. Você tem o mesmo direito, você é participante da mesma herança, você tem o mesmo privilégio, você está disponível para a mesma cura. As bênçãos de Deus estão liberadas para você, porque você é filho de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Então glória a Deus bem forte aí. Só quem é herdeiro do Santo dos Santos, dá um salva de palmas a Jesus aí. Aleluia! Agora você pode chegar e falar assim, então eu sou abençoado e sou irmão do Rodrigo, então empresta esse carrão para me dar uma volta. Aleluia! E o do pastor vale? Vale também, aleluia! Olha aí, está doido para entrar no meu carro. Glória a Deus. No meio fez mais festa, Osmário. Mas nós somos, por isso que diz a palavra, em Atos 2, diz que tinham tudo em comunhão e ninguém sentia falta de nada. Você está com fome, irmão? Não tem o que comer na sua casa? Vem na minha casa almoçar comigo. Vai lá na casa do seu irmão que está do seu lado. Se tem alguém passando necessidade de alguma coisa, peça. Está precisando de alguma roupa, está precisando de alguma coisa, fala para o seu irmão, eu estou passando uma crise, me ajuda. A gente se junta, mas seja irmão, não seja primo. Honre o sacrifício dos irmãos, honre, não jogue o seu dinheiro por água abaixo em coisas que não presta, no que não é pão, mas honre a Deus. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Eu quero sim, me arruma uma casa, pastor. Aí vão à sua casa, tem internet funcionando. Vou dar uma carça para você bem bonita. Vou carçar um toco na tua cabeça. Porque você, pelo amor de Deus, você está passando dificuldade até quer ter internet. Cai fora disso, irmão. Então tem que ter bom senso. Porque Cristo Jesus determinou que fosse assim. Quer moeda? Vai pescar. Vai pescar. Mas nós estamos aqui para ser irmãos e família sua. Fala, aleluia, eu tenho uma família. Dê um abraço na pessoa do seu lado e fala assim, eu tenho uma família. Não deixe a Yara sem um abraço. Vai lá, a Yara está querendo um abraço. Não deixe ninguém, olha lá ainda. Oh Deus, esqueci o nome dele. Como que é, mano? Sua filha, Sônia, o nome dela mesmo é Simone, não é Simone? Esqueci o nome do Flávio, sua esposa. A Juliana não ganhou um abraço. Vai lá, nós somos uma família. Semana que vem a família aumenta. Novos irmãos se achegam a família que vem. Quem era criatura vai se tornar filho semana que vem. Então a festa aqui tem que ser total. É semana de festa. Nós vamos montar o batistério ali. Vamos fazer o batismo desses irmãos. Vamos batizar o Nivaldo, por aspersão Nivaldo. Fazemos o batismo dele por aspersão, que ele pode ficar agitado inteiro. Mas nós vamos crescer, nossa família está crescendo. Fala, a família videira vai crescer. Aleluia. Fala para o seu irmão, uvinha de Jesus. Depois você vai descobrir o que é uvinha. Nós vamos vir com uma novidade para você. Você é uma uvinha de Jesus. Você é uma uvinha ovelhinha. Sou uma ovelhinha de Jesus. Corramos, ovelhinhas.
Irmãos, quando nós falamos, presta atenção, quando nós falamos que Cristo Jesus aboliu as diferenças entre nós não estamos falando que elas não existem, mas nós estamos falando que elas são irrelevantes. São irrelevantes. Isso não é nada. Não há diferença entre nós. Mas eu posso viver num padrão diferente que o outro. Eu posso, se eu trabalho mais, sou digno de receber mais. Ou se eu estudei e fui abençoado por um outro caminho, aí Deus abriu portas, sou empresário, enfim, o que aconteceu, alguém pode ser abençoado, pode. E quer dizer então que, mas e as desigualdades, elas não foram abolidas, as diferenças foram abolidas, mas elas ainda existem. O que é interessante é que ela é irrelevante. Você, por exemplo, que não tem, não vai ficar enciumado com aquele que tem. E aquele que tem não vai achar mal de emprestar para você que não tem. Você entendeu? Isso é família. É isso que Cristo fez na cruz por nós. Amém. E por fim, fala glória a Deus. Quem foi? Eu estou magnânimo. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo nós somos semente de Abraão. As promessas que foram feitas para Abraão vão se realizar em nossas vidas. Em Cristo somos descendência espiritual do nosso pai Abraão, e nos tornamos herdeiros da promessa que Deus fez para ele. Hoje somos abençoados. Quem pode dizer que você é abençoado hoje? Amém. Porque nele todas as famílias são abençoadas. E também somos canal de bênção, pois através de nós a bênção chegará a todas as famílias da nossa terra, da nossa cidade. Você é canal de bênção, irmão. Eu estava ouvindo a história dos irmãos que voltaram do impacto, falando que já está acontecendo um reboliço. Até a mãe, né, André? Até a mãe que não queria saber de crente. Eu vou nesse impacto, próximo de ver. Aleluia. É só porque você participou de um mover de Deus e trouxe essa essência em você. A tua família não ficará mais a mesma. Você não precisa abrir a boca. Viva debaixo dessa amizade íntima com Deus, que você vai ver que as pessoas que estão do seu lado vão querer desfrutar do que você tem. Fica de pé aí no seu lugar. Luciano, me ajude aqui.